Megali, aquela tentação de dizer eu avisei, né? Nós avisamos, mas não farei. Bom dia a todos. O mercado muito pouco patriota nessa semana, muito preocupado, temendo, veja você, o risco Dilma Rousseff, a repetição da trajetória de Dilma Rousseff, como se não estivesse disponível há pelo menos 30 anos a trajetória de Jair Bolsonaro como homem público, votando como parlamentar exatamente como Dilma Rousseff votaria. Uma mistura de Ernesto Geisel com Dilma Rousseff. Aí está. O mercado, agentes influentes do mercado, mas chamemos aqui de mercado, para simplificar, teme que a ascensão da popularidade de Jair Bolsonaro, que é associada, obviamente, ao aumento de gastos, fundamentalmente ao auxílio emergencial, consolide a irresponsabilidade fiscal como tendência. E aí eu vou repetir aqui o que nós falamos ontem, anteontem não, que era domingo, né? Na semana passada, todos os dias. Não é mais uma tendência, é a realidade. Bolsonaro já fez uma escolha. Vai gastar, vai fazer obra, vai inaugurar obra, vai viajar, pé na estrada, vai prorrogar o auxílio emergencial. Difícil que não, hein, até o final do ano, enquanto não encaixa o programa Renda Brasil. A questão agora é meramente sobre como será paga a conta. Como será paga a conta e quem pagará a conta. Quem observou ontem a ida do presidente a Sergipe, e essas viagens, como eu disse, se tornarão frequentes, sobretudo ao Nordeste. Quem observou essa viagem, o modo como ele foi recebido, percebeu que um novo mundo se abriu para Jair Bolsonaro. Isso acontecia com grande frequência, aquela chegada dele no aeroporto, ovacionado por centenas de pessoas, em muitos lugares, mas bem menos no Nordeste. Havia uma resistência que foi quebrada legitimamente pelo efeito do auxílio emergencial. É verdade que a pandemia acelerou esse processo, né? A exposição de Jair Bolsonaro como Jair Bolsonaro, de sua formação. O sujeito tem uma história, tem uma formação. Mas nunca houve dúvida que esse momento chegaria. O momento em que ele se revelaria, o seu governo, portanto, se revelaria impossível do ponto de vista liberal. Vamos lembrar aqui dos fatos como eles se deram. O mercado financeiro, de novo, generalizando, né? Claro que há exceções, o mercado financeiro apoiou Jair Bolsonaro no primeiro turno, no primeiro momento. O mercado financeiro acreditou que seria possível desdobrar um programa reformista liberal de extração austera num governo liderado por alguém que se formou adulto militar nos anos 70, 80. Auge do milagre econômico, auge do Brasil grande, auge dos efeitos do militar desenvolvimentismo. Esse é Jair Bolsonaro. E a isso se combinando depois, fundamental para a sua eleição, a aderência de grupos sectários, dos ditos grupos ideológicos, promotores do que se pode chamar de revolução reacionária, que significa instabilidade, imprevisibilidade, o avesso perfeito das condições necessárias para qualquer reforma de natureza liberal. Isso tudo estava dado antes da Covid-19. Era questão de tempo que esse impasse, que impasse já não é, uma vez que há uma escolha tomada, era questão de tempo até que isso se expusesse para todo mundo. Mas o mercado apoiou desde o início. Não é que tenha, agora no segundo turno contra o Fernando Haddad, contra a volta do PT, nós vamos de Bolsonaro. Não. A história tem para mostrar um apoio desde o primeiro turno. Agora, isso não quer dizer, e é importante esse ponto, que essa exposição da realidade, né, a carcaça eleitoral liberal ficando pelo caminho, isso não quer dizer que o Paulo Guedes vá necessariamente sair. Isso não é assim. Isso porque o ministro da Economia já mostrou, muito testado, que a sua coluna cervical liberal é extremamente flexível, é notável. Um caso para a ciência. Né? Eu já disse aqui ontem e repito, o Paulo Guedes é minion. Né? E já aceitou, isso também está dado, financiar a reeleição de Jair Bolsonaro. Está dado. Basta que continue
encenando a farsa do teto de gastos sob risco de cair. Isso é maravilhoso. O teto de gastos sou eu é o novo mantra do Paulo Guedes. Assim como se o teto de gastos estivesse em xeque nesse momento, em risco nesse momento. Assim como se alguém estivesse discutindo agora a sério a possibilidade de derrubar o teto de gastos. E isso não é verdade. Não é derruba teto ou fica teto. Não é fura teto, é fica teto e dribla teto. O que está em jogo aí para pagar a conta é uma competição entre dribla teto. Dribla tetos, né? Porque tem de um lado o dribla teto liberal guedista e do outro lado o dribla teto militar desenvolvimentista. Guedes é um dribla teto. Aliás, falei mais cedo aqui, falei ontem de novo, o Guedes quer ser o pai do Renda Brasil. Ele tenta construir para si essa marca, né, para oferecer uma alternativa de manutenção e crescimento da popularidade ao presidente e, assim, sobreviver. Essa é a aposta de Guedes para enfrentar, gastando, é gasto, é driblando o teto, para enfrentar os militares desenvolvimentistas no coração do presidente Jair Bolsonaro. Agora, não é simples. Não é simples para o Ministério da Economia do Paulo Guedes formular esse programa Renda Brasil. Isso porque o histórico mostra que o Ministério da Economia do Paulo Guedes, muito grande, muito inchado, um erro evidente, a transformação de várias pastas em uma só, para quem não tem experiência em gestão da coisa pública. Está dado que o Ministério da Economia é muito ruim de projeto, de formulação de projeto, né? Cadê onde estão os projetos? Que projetos apareceram, a não ser o da reforma da Previdência, em termos de transformação liberal? Então, o desafio agora do Guedes é como bancar a reeleição do presidente, no seu caso, por meio do programa Renda Brasil. Como criar esse projeto, como viabilizar esse projeto. Driblando o teto. Não é furando o teto, driblando o teto. É isso que está em xeque. Se não der certo, se o Paulo Guedes não conseguir, aí sim está no aquecimento, aquecendo já há algum tempo, com apoios crescentes no mercado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para sucedê-lo. Mas, de novo, o prestígio de Guedes não é falso, porque se está encenando aí um teatro de queda do teto, fica até... Não é isso. Na realidade, Guedes está buscando formas de driblar o teto para financiar a reeleição de Jair Bolsonaro, assim como Rogério Marinho, cada um no seu quadrado. E agora já não é mais nenhuma questão de ministro da Economia, é uma questão de Bolsonaro. O desenvolvimentismo aparentemente veio para ficar, então ele manda, ele que tem voto. Trocar Guedes por Roberto Campos, trocar 6 por meia dúzia e fica o 10, o desenvolvimentista. Qual a trilha sonora de hoje, Andresa? Nós estamos ouvindo um clássico do samba, Almir Neto cantando Insensato Destino. Beijo, pessoal. Beijo, até amanhã.